nem sempre somos capazes de refrear a nossa língua, e isso gera sérios problemas. É por isso que a partir do versículo 2, ele então começa a mostrar esse poder influenciador da fala. Ou seja, a fala é o sinal preeminente da maturidade cristã. Quando alguém busca o caminho da perfeição, quando alguém busca um caminho de uma perfeição, obviamente ele não vai alcançar nesse mundo, a evidência disso é quando ele abre a boca. Você conhece um crente maduro quando ele abre a boca. A sua forma de falar, a sua forma de agir. Isso é um sinal da maturidade cristã. E logo em seguida, do versículo 3 a 5, ele vai dar o exemplo de pequenas coisas que têm um grande poder. Ele vai mostrar, dizer, olha, a língua, esse órgão tão pequeno, ele é muito poderoso. E ele então dá essas ilustrações. Vamos ver as ilustrações que ele usa aqui de forma prática para mostrar o poder da língua. Ele usa vários símbolos aqui para ilustrar. Primeiro, o cavalo e o freio. No versículo 3, ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, a língua para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, primeiro, ele dá o exemplo do cavalo. Todo cavalo precisa de um freio, que exatamente o montador controla a velocidade, ele dirige o cavalo usando o freio. E aqui, a símile é muito clara, a língua é para o indivíduo o que a rédea é para um cavalo. Então, se você não consegue controlar a língua, você vai ser como um cavalo solto, sem freio. Você abre a boca e diz o que quer. E muitas pessoas dizem, eu digo o que eu quero. Então, você é exatamente como um cavalo solto. O segundo exemplo que ele dá é o navio e o leme, no versículo 4, quando ele diz, observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso timoneiro. Então ele diz assim, o navio ele é enorme, mas aquele pequeno leme dirige uma coisa tão grande. Da mesma forma, a língua é para o indivíduo que o leme é para um navio, ou seja, uma pessoa que não controla a língua, ela é descontrolada, ela pode destruir qualquer coisa, é como um navio grande, que pode destruir ou pode ser arruinado, se obviamente bater em um iceberg como o Titanic. É uma pessoa que não controla a sua língua. Ele continua ainda no versículo 5, a floresta e a fagulha. Ele diz assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Então ele vai usar essa ideia da floresta e da fagulha. Nós vemos isso que está acontecendo agora na cidade de Los Angeles, completamente destruída. Com certeza tudo começou com uma pequena fagulha. A língua, ela tem um poder terrível. Obviamente, quando ele fala língua, ele está se referindo à linguagem humana, a nossa fala, que vem, obviamente, do nosso coração. Em cada caso, um pequeno objeto controla um grande, realizando coisas terríveis. Então, quando nós falamos, a língua para o indivíduo é como uma pequena fagulha que sai destruindo. Você fala, você diz alguma coisa, comenta alguma coisa sobre alguém, levanta um falso, faz uma conjectura a respeito de alguém na igreja, e isso se alastra, isso destrói a vida de uma pessoa. Isso destrói. É o caso exatamente da língua. A língua é esse objeto tão pequeno. Versículo 5 ele diz que a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Essa ideia de se gabar aqui é expressar um grau excepcionalmente alto de confiança em alguém ou algo que seja excepcionalmente digno de honra. Então a língua, ela se gaba, ela por natureza, e obviamente a língua é o nosso coração, nós nos achamos melhores do que as demais pessoas, naturalmente. Nós já somos mais justos, mais santos, isso está no nosso coração pecador. E geralmente nós somos descaridosos com as outras pessoas. Isso é terrível. Todas essas ilustrações mostram o poder destrutivo da nossa fala. Pelas nossas falas, famílias são destruídas, empregos são destruídos,
verdades são deturpadas. Isso realmente é terrível. E a partir do versículo, da parte B, quando o Tiago começa, verde como fagulha, põe em brasas, ele começa então exatamente a mostrar esse poder negativo, influenciador negativo da fala. E ele continua, no versículo 6, ele então foca na dificuldade que nós temos de controlar. Por que nós temos dificuldade? São razões espirituais. A língua é uma poderosa influência para o mal. Ela é desproporcional ao seu tamanho, mas tudo vem dela, desse coração pecador. E os males da língua são apresentados aqui, e as razões para controlarmos elas são apresentadas aqui no versículo 6 e 7. Veja comigo quando eles assim, ora, a língua é fogo. Essa metáfora que ele está usando. A língua é como uma pequena faísca que incendeia a floresta. A língua é fogo. A língua é fogo, é mundo de iniquidade, ou seja, um mundo de injustiça. É dela que procedem profundos pecados, da nossa boca. É um mundo cheio de injustiça. A palavra injustiça aqui tem a ver, obviamente, com coisas que são pecaminosas. E ele então vai dizer exatamente isso, é um mundo de injustiça. Ou iniquidade, como está traduzida a palavra iniquidade, é tudo aquilo que é injusto, que é pecaminoso aos olhos de Deus. Então, o nosso coração faz com que a nossa língua expresse terríveis pecados. Ele continua, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. A ideia de contaminar, a palavra que ele usa, a ideia de fazer com que algo seja impuro. Isso era um conceito muito judaico, essa ideia de impureza, puro e impuro. Então a língua contamina todo o nosso corpo. A língua contamina o nosso corpo. Ele continua no versículo 6. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Então a língua, ela põe em chamas toda a carreira da existência, da origem humana. Essa palavra carreira aqui é interessante, que literalmente é roda. Então, era um conceito de que a roda do mundo gira. Então, Tiago possivelmente está se utilizando desse conceito para mostrar esse curso, a carreira humana. A língua afeta toda a história da humanidade. Pode observar. Veja os grandes conflitos na história humana. Todos começaram com a língua. Conflitos políticos, guerras, tudo tem a ver com isso aqui. Ela põe em chamas toda a carreira da existência humana. Quantos conflitos não existiram ao longo da história humana e ainda existirão por esse pequeno órgão, a língua. A existência humana. E essa existência humana, essa palavra para existência, literalmente é a palavra origem, que vai aparecer também no versículo 23, quando ele diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, ou seja, ele contempla a sua própria existência. Quando alguém escuta a palavra e não pratica, é alguém que contempla a sua própria existência. Então, Tiago vai usar essa palavra no sentido de que a língua, então, no versículo 6, ela põe em chamas, ela afeta toda a existência, todo o seu eu interior, toda a sua vida vai ser afetada. Você não apenas destrói outros, você se destrói quando você fala demais. Quando você fala demais, isso é terrível. E obviamente quando Tiago fala de língua aqui, ele não está falando apenas da verbalização, ele está falando do poder da fala. Nós podemos hoje aplicar isso para coisas que nós digitamos na internet, coisas que nós compartilhamos, que não sabemos se é verdade. Nós estamos usando esse mesmo poder para destruir reputações, pessoas, fazendo a mesma coisa. E ele conclui o versículo 6 dizendo: como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E esse versículo 6 é o versículo que nós precisamos fazer um parênteses aqui para entender qual o significado aqui da palavra inferno que ele diz aqui.
Será que Tiago está se referindo aqui a forças satânicas que operam através da língua? Será que esse é o conceito? O que significa inferno? Essa é uma palavra e é um conceito que muitos cristãos não conhecem. O que é que significa inferno? Bom, há duas palavras no Novo Testamento para inferno. Uma delas é a palavra Hades, que significa apenas o lugar dos mortos. E em um único caso, como na parábola que Jesus conta de Lázaro, o inferno é descrito como lugar de mortos, mas que implica em sofrimento. Então, é o único lugar onde a palavra Hades tem esse sentido. Então, geralmente, o inferno, em muitos textos do Novo Testamento, significa apenas o lugar dos mortos, a palavra Hades. Mas Jesus vai usar uma outra palavra para inferno. E nós vamos ver essa palavra 11 vezes no Novo Testamento, que é a palavra Geena. E Jesus usa essa palavra Geena, cujo significado vem literalmente do Vale de Inom. Era um terrível vale que existia no Antigo Testamento, onde geralmente tanto era um lixão como foi um lugar onde as pessoas sacrificavam crianças no Antigo Testamento. Então esse Geena, esse vale, que era um grande fogaréu que existia, começou a ser utilizado de forma metafórica para se referir ao próprio inferno, o lugar do juízo, aquele lugar onde Deus vai julgar pecadores. Então Jesus vai usar várias vezes essa palavra no sentido de lugar onde Deus vai condenar ímpios. Nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 22, onde Jesus vai usar algumas vezes no Evangelho de Mateus. Eu vou mostrar apenas alguns exemplos para que os irmãos compreendam, depois nós voltamos para entender o que Tiago quer dizer. Por exemplo, Mateus 5, 22, quando Jesus diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então a palavra aqui que Jesus usa é Geena, como sendo um lugar de fogo, um lugar de juízo. Vemos também no versículo 29, Jesus vai usar essa palavra, lá no final diz assim: e não seja todo o teu corpo lançado no inferno, ou seja, lançado na Geena. Jesus fala nesse local, Geena, como sendo lugar de tormento, lugar de sofrimento, onde aqueles que não servem a Deus nesse mundo vão para esse lugar de tormento chamado Geena. Jesus também vai nos ensinar que o próprio Deus preparou essa Geena para o diabo e seus anjos, como sendo um local onde Satanás será lançado no futuro. E nós vemos essa imagem em Apocalipse, onde Satanás é lançado na Geena para sofrer também. Então, por que essa ideia é importante aqui? Porque geralmente quando nós pensamos no inferno, a mentalidade de muitos cristãos é um local onde Satanás está morando nesse local, e o inferno então seria a residência de Satanás, onde ele está fazendo com que as pessoas sofram nesse local chamado inferno. Essa é uma ideia completamente antibíblica, não há nenhum texto do Novo Testamento que fale a respeito disso. Na verdade, essa ideia de que a Geena é um local onde Satanás habita, é uma ideia que surgiu, e que o único lugar que aparece é em uma obra apócrifa chamada o Apocalipse de Abraão, no capítulo 14, versículo 31, que fala de um anjo chamado Azazel, que é Satanás, que está ali no inferno, habitando ali no inferno. Então, quando a Bíblia fala a respeito desses seres angelicais caídos, Paulo descreve lá em Efésios 6 como sendo o príncipe da potestade do ar. Eles vivem um mundo invisível, que nós não sabemos onde é. Então, todas as vezes que a Bíblia fala a respeito do inferno, fala a respeito desse local de condenação, onde os homens são lançados para lá, e os demônios serão definitivamente lançados para viver nesse inferno eternamente. Então, o inferno não é um lugar onde Satanás vai comandar, é um lugar onde ele vai sofrer, juntamente com os demônios caídos. Esse é o ensinamento bíblico. E agora, voltando para Tiago, qual a importância disso? Porque é muito comum, quando nós vamos ler esse texto de Tiago, e eu sei que naturalmente vem na nossa mente, quando nós ouvimos a palavra infernal,
Nós, obviamente, há vários comentaristas que dizem isso, inclusive, do Novo Testamento, quando vão interpretar esse versículo 6, diz assim, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno, no sentido de que o próprio Satanás está influenciando a língua, o poder da língua. Mas, obviamente, essa não é a ideia aqui. Então, o que Tiago, está querendo nos ensinar aqui nesse texto? E isso, obviamente, é muito importante para nós. Obviamente, o que Tiago está querendo nos ensinar aqui é que, da mesma forma que existe um terrível local, que a Bíblia chama de Geena, e ele está usando todo o ensinamento de Cristo, e além do uso de Jesus, essa palavra só aparece aqui, né, aparece aqui em Tiago, fora, obviamente, aqueles usos de Jesus, ela vai aparecer nessa forma aqui. O que Tiago está dizendo é que, da mesma forma que existe um lugar chamado Geena de sofrimento, a língua parece que vem exatamente desse lugar, com esse fogo terrível, esse poder destruidor. Então, Tiago está usando, não existia nenhuma imagem de um fogo pior e maior do que o fogo do inferno. E Tiago diz assim, da mesma forma a língua, ele parece que ela é colocada em chamas, e parece que essa chama, essa fagulha, ela veio do próprio inferno. Então, de forma metafórica, ele diz assim, a língua é tão terrível que parece que o fogo dela é aquele fogo que Deus acendeu lá no inferno. É terrível a língua. Essa é a interpretação que faz sentido aqui. E aqui ele está querendo dizer, obviamente, que a língua, ela é terrível por aquilo que ela produz. Porque, imagine, as pessoas que estão no inferno, elas estão ali porque elas são más e ímpias. E Satanás também será lançado no inferno porque ele é mau e ímpio. Então, se aquelas pessoas que estão ali, lá no inferno, são maus e ímpios, estão recebendo a justiça de Deus, porque elas foram más e ímpias, da mesma forma, a fagulha do inferno parece que vem do próprio inferno, ou seja, representando tudo que é mal. Tudo que é mal. É como se a língua, ela tem uma fonte terrível de tudo que é mal. Que é essa potencialidade terrível que é no nosso coração pecador. E é por isso que Tiago está dizendo, ela é terrível a língua. É terrível. Como se ele dissesse, pense nos danos enormes, irreversíveis, que podem ser causados pela língua. Boatos sem fundamento, muitas vezes falsos, a tagarelice impensada, a mentira, a arrogância, a fofoca, quantas coisas terríveis. E é por isso que no versículo 7 ele diz assim, a língua ela é como uma criatura indomável. Versículo 7, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, a palavra incontida é incontrolável, carregada de veneno mortífero. A língua é terrível. É um veneno mortífero, ela carrega esse veneno mortífero. Ninguém consegue controlá-la plenamente. Em algum momento nós vamos dizer algo que desagrada, ou a Deus, ou ao próximo. É um poder terrível. E para Tiago está usando toda essa metáfora, imagino os problemas que não estavam acontecendo naquelas comunidades cristãs, que ele nem descreve aqui em detalhes. Possivelmente eram terríveis. Terríveis. E agora no versículo 9, então, ele começa a mostrar o problema da duplicidade da fala, que é um problema que ele vai apontar logo no capítulo 1, versículo 8, dessa ideia de ânimo dobre, essa duplicidade que há no coração. No capítulo 4 também, no versículo 8, ele diz assim, purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O pecado nos torna duplos, uma mente dupla. E agora ele vai trabalhar esse conceito aqui no capítulo 3, quando ele diz o seguinte, com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai,
mas também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Veja como nós somos. Você vai para a igreja, adorou a Deus, cultuou, bendizeu a Deus, falou, entrou no seu carro, está falando mal do seu irmão. Você viu aquele irmão? Que às vezes você começa a falar coisas que você não tem certeza de absolutamente nada. Você viu, o pastor chamou aquele irmão, acho que é alguma coisa, ele deve ter aprontado alguma. E nós começamos a nossa mente no caminho do pecado. E aí vamos alastrar esse pecado para outros. Rapaz, você viu? Terminou o culto, o pastor chamou o diácono, fulano de tal, é alguma coisa. E demoraram lá, viu? A conversa foi pesada. Às vezes não é nada disso, e as impressões são completamente equivocadas. Começamos a conjecturar. Falar mal do irmão. Com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, e amaldiçoamos os homens que são semelhança de Deus. Nós não deveríamos estar falando. Ele continua, versículo 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Nós abençoamos e amaldiçoamos pessoas, às vezes não verbalmente, mas em nosso coração. Obviamente Tiago não toca em outro ponto aqui, que é nós usamos também a nossa língua. A Bíblia fala, Tiago não fala isso, mas outros textos falam. Nós usamos a nossa língua de forma pecaminosa em relação a Deus também. É quando nós, por exemplo, assim, olha, eu acho que Deus, ele não se importa comigo. Eu acho que Deus, ele nunca responde às minhas orações. Então eu estou pecando contra Deus, eu estou usando a minha língua para pecar contra Deus, nada dá certo na minha vida. Então é possível também que nós pequemos com a nossa língua contra Deus, quando nós usamos palavras ofensivas, ou quebramos o terceiro mandamento, usando o nome de Deus em vão. Há muitos crentes que usam o nome de Deus em vão, levam uma topada, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas Jesus, isso tudo é usar o nome de Deus em vão. O nome de Deus é uma coisa solene, deve ser usado em um momento de culto, em oração, em adoração, não pode ser tomado de qualquer forma. Ah, Deus é mais, tudo isso é tomar o nome de Deus em vão, irmãos. As pessoas usam, às vezes botam até de forma jocosa no carro, frases com o nome de Deus, de Cristo. Nada disso deve ser feito. E Tiago então continua no versículo 11, no versículo 10, assim, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, vocês não podem deixar que a língua controle vocês não podem viver dessa forma. E ele então vai dar um argumento, que é um argumento que o próprio Jesus usa. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, se o nosso coração for santo, for o nosso coração, nós buscamos seguir a palavra de Deus, nós vamos ter um controle da língua, nós vamos buscar uma vida de perfeição no falar. Nós vamos buscar um caminho de sabedoria. A gente escuta, avalia, pensa muito antes de abrir a boca, para não estarmos falando o que é mal. Esse é o grande problema da duplicidade. E essas possibilidades simultâneas de bem e mal criam uma inconsistência única, contrária a tudo que Deus é. A inconsistência. Não é conveniente que seja assim, irmãos. Não façam isso. Então, qual é o ponto desse texto? Para resumir aqui o argumento, Tiago usa toda a sua força argumentativa para alertar os crentes sobre os perigos da língua. Por quê? Porque o controle da língua evidencia um coração transformado. Se você não controla a sua língua, não apenas você vai estar pecando contra Deus e contra o seu irmão, porque você está quebrando a lei de Deus, mas você está envenenando, você pode envenenar a sua família, pode envenenar a igreja, e pode evidenciar que você nunca nasceu de novo. Quem não refreia a língua é porque nunca foi transformado pelo Espírito Santo. Porque a obra do Espírito é exatamente bondade, mansidão, domínio próprio. Essa é a obra do Espírito em nós. Controle. O Espírito nos controla. E nós temos que ter muito cuidado.
A vida cristã, meus irmãos, demanda uma língua pura que é fruto da sabedoria divina. Temos que estar sempre prontos para ouvir. Nós estamos vivendo um momento onde a falsidade, onde a mentira, a linguagem pecaminosa se tornou a prática. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Recentemente, um estudioso chamado Samuel Jones, ele faz um estudo sobre as músicas das letras, e ele começa a mostrar como, a partir de 2018, 2019, até os cantores famosos, as letras das músicas começaram agora a seguir um caminho de palavras de baixo calão, palavras terríveis. São essas as que vendem hoje, as músicas terríveis. Cada vez mais na sociedade nós vamos nos acostumando com esse ambiente de mentira, de falsidade, de fake news, de cancelamento, de tantas coisas que são completamente contrárias à palavra de Deus. E perguntaram então a alguns desses grupos famosos, como por exemplo Coldplay, que nunca tinha lançado, um grupo muito conhecido, não cristão. Eles no ano de 2019 lançaram um álbum, nunca tinham lançado, mas com músicas, obviamente músicas com palavras, cujo álbum vinha com advertência aos pais, né? É muito comum nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, essa advertência aos pais. Existem palavras ruins na música e tantos outros, e a explicação é simples, é que isso vende, as pessoas querem isso, as pessoas querem, elas querem isso. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo, a sociedade da mentira. E nós precisamos hoje pensar como é que nós estamos vivendo nesse mundo. O problema da língua. Isso é muito sério, irmãos, em uma comunidade, em igreja. Isso é muito sério entre os jovens, entre adolescentes, crianças, grupos de homens e mulheres. Isso é o pecado da maledicência. É quando nós começamos a falar mal uns dos outros. Ou inventar fofocas, mexericos. É exatamente isso que Tiago está combatendo aqui. Tem até uma história engraçada a respeito de um grupo de irmãos, onde eles se reúnem na igreja e eles decidiram que cada um ia contar o seu pecado. E cada um começa a contar o seu pecado, para orar um pelos outros. E um estava calado lá. Um contou, outro contou, outro contou. E você, meu irmão? Qual é o seu pecado para a gente orar? Esse meu pecado, meu irmão, meus irmãos, é que eu estou doido que termine essa reunião, que eu quero sair contando para todo mundo o pecado de vocês. Meu pecado era o da língua. A língua. Então, quais são as aplicações para a nossa vida? Você, como cristão, percebe a importância desse tema para você e para mim? Esse é um tema relevante tanto para líderes cristãos como os demais membros da igreja. Por quê? Primeiro, porque isso demonstra que nós somos verdadeiros crentes, que nós somos diferentes do mundo. Então, que aplicações nós podemos fazer? Primeiro é que os mestres cristãos, eles têm uma maior responsabilidade diante de Deus em virtude do papel dominante que a fala desempenha em sua vocação. Primeiro, um líder precisa aprender a controlar a sua língua, seus temperamentos. Então, presbíteros, diáconos, pessoas que são descontroladas emocionalmente, que tratam mal os membros da igreja, essas pessoas são desqualificadas, irmãos. Elas não têm condições de ser um líder. Não pode ser. Nós temos que aprender isso. Um líder precisa aprender a ser moderado, gentil, como Paulo diz, controlado. A primeira característica bíblica. Por quê? Porque nós temos esse papel da fala, da vocação, de ser mestre, de sermos imitados pelas pessoas. E é por isso que nós temos que ter cuidado. Uma evidência dessa prontidão de alguém estar pronto para ser um líder é exatamente o controle das emoções da língua e ter, acima de tudo, um coração humilde. Há muitas pessoas que querem ser líder de igreja, mas às vezes não têm a menor condição.
Por quê? Porque não tem nenhum controle emocional. Outra aplicação é o que sai da nossa boca retrata o que está em nosso coração. Por isso que a gente tem que ter cuidado. A língua representa algo. Provérbios 10, 11 diz que a boca do justo é uma fonte de vida. Provérbios também diz, 15, 1, que uma resposta gentil afasta a ira. Provérbios 15, 22 diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas com muitos conselheiros, ou seja, aquele que escuta coisas boas, os planos são bem-sucedidos. Provérbios 15, 31 diz que quem dá ouvidos à correção vivificante estará em casa entre os sábios, ou seja, a importância de ouvirmos, sermos corrigidos. A língua, ela tem um poder maravilhoso. É pela língua e pela pregação da palavra que nós somos salvos, que somos edificados. Provérbios 16, 24 diz que palavras agradáveis são um favo de mel, doce para a alma e cura para os ossos. Como é bom aquela palavra agradável, de ânimo, de correção, mesmo de correção. Às vezes até uma palavra dura, mas com amor, uma exortação. Isso é tão importante na nossa vida, irmãos. Mas eu me dirijo à pessoa, eu não vou falar para outros. É por isso que Jesus diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ti e ele só. Jesus em nenhum momento diz assim, se você vê alguma coisa que seu irmão está fazendo, fofoque, bote no grupo da igreja. Isso é terrível. Isso é terrível. Mas a língua também tem um potencial negativo terrível. Provérbios 15, 1 diz que a palavra dura desperta a ira. Ou 15, 2, a boca do tolo jorra insensatez. Ou 15, 4, a língua perversa esmaga o espírito. Quantas coisas terríveis. E nós temos que ter cuidado e não usarmos esse potencial negativo da fala, mas o bíblico. Como diz Paulo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, exceto aquela que edifique, aquela que construa, aquela que seja boa. É assim que nós devemos fazer. Então, se eu sei que o meu irmão está falhando, ao invés de falar dele para o seu vizinho, para outra pessoa da igreja, por que não ir lá? Meu irmão, por que você tem feito isso? Quero orar por você. É assim que nós fazemos, irmãos. Crentes agem assim. Outra aplicação é que na vida cristã nós precisamos lidar com a inconsistência, a duplicidade. É terrível a inconsistência. Nosso coração é muito inconstante. E nós temos que buscar exatamente essa completude, essa estabilidade. Nós somos instáveis, irmãos, o tempo inteiro, em relação à língua, em relação à fala, em relação às emoções. E nós precisamos encontrar essa estabilidade. Onde é que nós encontramos estabilidade? Em Cristo. Em confiar nele, na sua providência. Jesus é essa sabedoria. E Paulo vai dizer, ele é a sabedoria. Então, em Cristo, no fato de que ele nos comprou na cruz do Calvário, na pessoa dele, na obra dele, nós encontramos o remédio para essa duplicidade. E o remédio está exatamente em compreendermos que Cristo nos comprou para que busquemos aquilo que Paulo diz, o caminho da perfeição, de uma vida completa. Para que não sejamos inconstantes. E é por isso que Jesus enviou o Espírito para militar contra essa nossa natureza, para vencermos esse terrível pecado. Então, se esse é o grande problema da sua vida, a língua, você precisa, nessa manhã, confessar ao Senhor, pedir a misericórdia de Deus sobre a sua vida, para que Ele mude o seu coração, para que você pare de estar falando, inventando história, mexericos, para que você pare de enviar coisas falsas pela internet, compartilhar mentiras, inverdades, fake news, coisas que você não tem certeza. Você está pecando contra Deus, é quebra do terceiro mandamento e Deus vai cobrar você. Deus vai cobrar você. Então se arrependa e volte para o Senhor nessa manhã. Porque Jesus é aquele que restaura corações. E quando Ele restaura o nosso coração, Ele restaura a nossa língua.
a nossa forma de pensar, de ser, de agir. E essa é a marca de um crente verdadeiro. É que as nossas palavras devem exalar amor, oração, preocupação, edificação. E não destruir pessoas. E quando nós falamos algo de uma pessoa, meu irmão, para depois você desfazer, é muito difícil. Eu quero concluir com uma história verídica a respeito de um pastor nos Estados Unidos que teve a sua vida destruída. Ele estava em um atendimento e uma jovem acusou o pastor de ter assediado, de a ter assediado. E ela comentou com algumas pessoas na igreja, chegou no conselho da igreja, e o conselho muito preocupado, porque era um pastor que já tinha 15 anos, 20 anos, um homem íntegro, um homem onde nunca se ouviu falar nada, de repente surge isso. Então chamaram aquela jovem, o conselho chamou e disse: minha irmã, você tem ideia do que você está fazendo? Você está destruindo a vida dele, a família dele, a igreja, nós. Então se não for verdade, você está dizendo, se arrependa e diga agora a gente se é verdade ou não. Porque se não for, Deus vai trazer terrível juízo sobre você. E aquela jovem então começou a chorar e confessou que tudo era mentira. Nada era verdade. Ela havia criado tudo da sua cabeça. Agora imagine uma história dessa que vaza a vida da família daquele pastor e dele para recompor. Terrível isso. Claro, existem outros exemplos que são verdadeiros, eu estou me referindo a esse. A mentira que destrói, irmãos. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos muitas vezes destruindo reputações, destruindo pessoas. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua, com as palavras, com o que ouvimos a respeito de alguém. Sabe qual a melhor forma de você saber o que uma pessoa pensa? Pergunta a ela. A melhor forma de você tirar a dúvida do seu coração é dizer: meu irmão, vem cá, eu ouvi isso aqui a respeito seu, isso é verdade? É isso mesmo? Porque às vezes nós vamos tendo essas falsas impressões e vamos compartilhando. Isso é terrível. Isso é terrível, irmãos. Nós temos que acabar com esse mal em nosso meio. Certa vez, uma pessoa veio me pedir perdão. No início do meu ministério pastoral: pastor, eu queria lhe pedir perdão. Disse: por quê? Porque o senhor passou por mim na rua, não falou, e eu fiquei com aquela raiva do senhor. Foi mesmo, irmão? Mas eu lhe vi, o senhor olhou para mim. Se eu estiver pensando e andando na rua, é possível que eu tope em você, olhe para você e não reconheça você. Eu confesso que eu nem lhe vi, meu irmão, me perdoe. Pastor, eu percebi que realmente foi uma loucura minha. Aí eu disse: e você comentou isso com alguém? Disse: comentei. Disse: pronto, então vamos chamar essa pessoa, você vai pedir perdão por ter pecado contra mim. Quer dizer, ele, em vez de me perguntar: pastor, aconteceu essa cena, encontrei o senhor na rua, o senhor quase que passa por si, olha para mim e não falou. Tem alguma coisa, foi uma raiva, o senhor estava desligado? E eu ia dizer: meu irmão, nem lhe vi. Naquele dia eu estava com tanta coisa na cabeça que eu nem lhe vi. Não estaria resolvido? Mas a pessoa vem, pensa, conjectura, cria um plano e cria uma figura daquela pessoa. Essa pessoa é assim. Ou às vezes nós achamos no que os outros dizem daquela pessoa e você vai conversar com aquela pessoa e ela não é nada daquilo que alguém disse. A língua e o coração vai projetando o pecado. E nós temos que dizer não a tudo isso. Então, que com a graça de Deus, Deus nos ajude, irmãos, a nunca seguirmos por esse caminho. Vamos fugir do pecado da língua. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, obrigado pela Tua palavra, que sempre nos adverte sobre as mazelas que é em nosso coração pecador.
Ajuda-nos a sermos uma comunidade de pessoas santas, comprometidas com a palavra, pessoas que vivem verdadeiramente a palavra, pessoas que aplicam nos relacionamentos interpessoais a tua palavra. Tenha misericórdia da nossa vida. Tudo isso eu te peço, em nome